A paz do Senhor, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao programa Um Podcast, idealizado pela UMP, aqui da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, na Bahia. Meu nome é Luíse e no episódio de hoje recebemos o nosso pastor, o reverendo Éder Lima. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Luíse. Deus te abençoe. Quero parabenizar a nossa UMP local pela brilhante ideia, excelente iniciativa. Que Deus continue abençoando nossos jovens e também abençoando a todos os irmãos, amigos e queridos que nos ouvem nesse momento. Um abraço a todos. Deus abençoe também a nossa igreja. Com certeza teremos um momento aí de muita edificação para as nossas vidas. Amém. E dando continuidade aos nossos estudos, o nosso texto de hoje se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28, que diz assim: E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Luíse, que texto maravilhoso, viu? Graças a Deus, Marcos escreve aí essa narrativa brilhante, começando a sua narrativa introduzindo a geografia do lugar, né, falando um pouco sobre a cidade, apresenta os personagens da narrativa e me chama muita atenção porque essa história ocorreu em Cafarnaum, era a cidade mais rica e também a maior cidade ali que ficava em torno do mar da Galileia, né? E era uma cidade muito importante para os romanos, porque ali eles tinham uma base militar, muitos romanos ali residiam, né? E o texto diz que no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, geralmente eram aos sábados mesmo, que era lida a Torá, lida a Escritura, eram feitas orações na sinagoga. Fato interessante é que a sinagoga ela foi criada no período em que o povo estava no cativeiro, né? Cativeiro lá babilônico. Eles criaram a sinagoga como forma mesmo de ter um momento de culto, de oração, de leitura das escrituras. E isso me chama a atenção aqui, logo nesse início de narrativa. Sim, interessante mesmo. E continuando, Luíse, diz o texto que eles se maravilhavam da doutrina de Jesus, porque Jesus ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram responsáveis pelo ensino na sinagoga. Eles eram os intérpretes da lei, né, os doutores da lei da época. E Jesus prega aqui com autoridade, ensina com autoridade. E outra coisa que me chama a atenção nessa narrativa é a palavra autoridade. Porque a palavra autoridade, ela aparece duas vezes aqui nessa narrativa, no versículo 22 e no versículo 27. Então, é algo interessante aqui nessa narrativa, essa questão da autoridade de Jesus, né? E também nesse versículo 22, me lembrei, né, que em vários momentos Jesus ele faz críticas à hipocrisia, né, dos escribas e fariseus, que eles acrescentavam regulamentos e restrições com o objetivo de impedir que a lei fosse quebrada, mas na verdade eles acabavam gerando grande opressão sobre as pessoas. Então nesse versículo 22, né, que diz que as pessoas se maravilhavam porque Jesus, no caso, ensinava não como os escribas. Nessa diferença. Por quê? Porque Jesus ele trouxe uma pregação verdadeira de arrependimento de pecados, de santificação, de renúncia, mas também trouxe pregação de consolo, de confiança nele, de esperança, de perdão.
Pregação essa que não gera fardos, né? Mas pelo contrário, retira os fardos de nós. Ah, sim, sim, Luiz, com toda certeza. Os escribas e os fariseus, eles colocavam um pesado fardo sobre o povo, acrescentando diversas leis humanas à lei de Deus, né? Então, alguns estudiosos chegam até a mencionar que cerca de 600 novas leis eram introduzidas para que o povo cumprisse diversos rituais, diversas leis humanas, né? E Jesus então ensina aqui com a autoridade do Filho de Deus, ele ensina aqui com a autoridade de ser ele mesmo a própria palavra encarnada e, de fato, ao invés de colocar um pesado fardo sobre o povo, ele é aquele que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, acharei descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, né? E o meu fardo é leve. Que bênção, né? Ah, Luiz, é maravilhoso, viu? E continuando aqui a narrativa, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Me chama a atenção aqui porque a sinagoga era um local de oração e leitura e exposição do Antigo Testamento, né, da lei de Deus. E naquele momento, então, entra um homem com espírito imundo, e esse espírito imundo, ele brada, ele diz algo, né, que não me chama muita atenção aqui. Diz que Jesus era o Santo de Deus. Nós bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quer dizer, aquele endemoniado lá, Gerazeno, né? A legião que estava naquele homem também reconhece Jesus como Filho de Deus, e agora aqui este espírito imundo reconhece Jesus ser o Santo de Deus. Sim, aí dá para associar com um versículo, né, de Tiago, capítulo 2, o versículo 19, que diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ah, Luísa, que texto maravilhoso. Harmonizou perfeitamente. Isso é uma grande verdade. Então, o demônio, né, aqui o espírito imundo, além de reconhecer que Jesus é o Santo de Deus, é o Filho de Deus, aquele que vem de Deus, que tem uma divindade, que tem um poder, aí Jesus dá uma ordem para ele no versículo 25, cala-te e sai desse homem. E aí no versículo 26 diz: então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Então, obviamente que o espírito imundo não queria sair, né? Não queria deixar aquela vida, mas mediante a palavra de Deus, quer dizer, mediante a autoridade de Jesus, não restou outra alternativa para aquele espírito imundo a não ser obedecer às determinações de Jesus Cristo. E outra coisa também que me chama a atenção é a maneira, né, a atitude de Jesus, como que ele repreendeu esse espírito. Ele deu uma ordem, né? Que nós vemos às vezes na internet muitos vídeos de situações, né, que há alguém possesso por um espírito maligno e a pessoa que vai ali para repreender esse espírito fica fazendo perguntas, né, ao espírito maligno, conversando, e não é aqui a atitude de Jesus, né? Ele tem uma atitude direta e dá uma ordem e pronto, e na soberania dele, né, o espírito maligno lhe obedece e sai deste homem, né? É verdade, Luiz. Aqui não temos realmente nenhuma entrevista, como é o seu nome, de onde você veio, o que você está fazendo nesse corpo, quem te mandou. Jesus realmente não perde tempo, né? Verdade. Dá uma ordem. E o demônio também não perde tempo, né? Ele tem que obedecer imediatamente, ele não tem direito de questionar, de fazer nada. Ele obedece assim imediatamente, né? Então, eu fico vendo também como até demônios obedecem muito mais rápido, às vezes, à palavra de Deus do que seres humanos, muitas vezes. Tem aquele episódio lá que Jesus acalmou o vento e o mar, e Jesus deu a mesma ordem, dizendo cala-te, né? Cala-te, emudece. E na mesma hora, diz o texto, que o vento se acalmou, fez-se grande bonança. Então, toda a criação obedece a palavra do Senhor, né? A palavra de Jesus.
É nosso Deus soberano, né? Infelizmente, a nossa natureza caída tende a essa desobediência a Ele, né? A resistir, tentar resistir à vontade dele. Verdade, Luiz. Tentar resistir, né? A nossa vontade às vezes quer se sobrepor, mas de forma alguma consegue, né? Porque a vontade do Senhor, de fato, é soberana, né? Sobre a nossa vontade. Ele mostra para nós que Ele tem autoridade sobre a nossa vida. Interessante que o Evangelho de Marcos vai mostrar o Senhor Jesus exercendo a sua autoridade em diversas áreas, né? Aqui ele está exercendo sua autoridade sobre os demônios, sobre o espírito imundo. Ele também exerce sua autoridade lá na frente, curando pessoas. Ele vai exercer sua autoridade perdoando pecados. Ele vai exercer sua autoridade salvando vidas. E interessante que a palavra autoridade ela aparece de novo aqui no versículo 27. Todos se admiravam a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena e os espíritos imundos a ele lhe obedecem. Então ocorreu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Que maravilha! Sim, louvado seja Deus. Então, Luiz, nessa pequena narrativa aqui que Marcos registrou, para mim fica muito evidente a questão da autoridade de Jesus, né? Autoridade para ensinar, autoridade para libertar, autoridade para ordenar. Então, Cristo aqui, ele exerce sua total e plena autoridade. Interessante que depois de ressurreto, ele enfatiza isso para os apóstolos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, nós louvamos a ele, né? Porque estamos debaixo da autoridade de Deus. Amém. Então, pastor, quero te agradecer. Muito obrigada pela sua presença aqui, por toda a sua contribuição. Foi uma bênção. E o Senhor, assim, continue te abençoando, dando muita sabedoria ao Senhor, paz, a toda a sua família também, certo? Ô Luiz, muito obrigado, viu? Amém, amém. Foi um prazer ter participado, muito feliz. Parabéns a você pela condução, parabéns aos nossos jovens, excelente iniciativa. Fiquei muito feliz de ter participado. E pode contar comigo aí para outros episódios. Um grande abraço a todos os irmãos que nos ouviram. Deus abençoe. Então vamos terminar com uma oração, né? Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esta oportunidade abençoada. Obrigada pela vida do pastor. Obrigada por toda a tua palavra que nós temos a oportunidade de estar estudando. Que cada dia mais o Senhor aumente em nós o desejo de aprender mais e mais de ti. Abençoe também, Senhor, todos aqueles que estarão ouvindo este episódio, que sejam assim abençoados e tocados por ti, conforme a tua vontade e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. O tema do nosso próximo episódio será Marcos, capítulo 1, os versículos 29 ao 34. E eu agradeço a todos que nos acompanharam, que nos ouviram, que Deus abençoe grandemente vocês e até o próximo episódio, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito tempo eu teria perecido. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, porque por eles tens me dado vida eterna. Bem sei que a tua palavra é ensino e repreensão, a educação e correção, um bálsamo pro coração, a lei que me faz saber que eu devia perecer.